É muito bom poder estar consigo uma vez mais neste espaço, neste lugar e neste tempo em que dedicamos ao estudo da Palavra de Deus. Acredito que é um privilégio muito grande, acredito que não é por acaso que está aí, acredito que as coisas que o Senhor canaliza para a nossa vida como bênção passam por estes momentos. Momentos de estarmos com a Palavra de Deus, momentos para compreendermos, estudarmos a Sua Palavra e percebermos o plano que o Senhor tem para nós. Então saúdo a si que aí está, seja mais do que uma vez que já nos acompanha ou a primeira vez, seja muito bem-vindo e é sempre uma bênção e um privilégio estarmos juntos. Hoje eu gostava muito de poder convosco, poder ver e poder refletir sobre uma das características de Deus que mais me impressionam. São muitas, é verdade, nós poderíamos passar horas a falar sobre todas essas características divinas que nos impressionam, que são uma bênção na nossa vida. Mas hoje eu gostava de falar sobre a grandiosidade de Deus, ou seja, dizer que e refletir que Deus é maior, muito maior do que os nossos erros. Todos nós seguramente já experimentamos um ou outro momento na nossa vida em que dissemos, em que fizemos, em que praticamos ou em que pensamos alguma coisa que não deveríamos ter feito. E não sei convosco, mas eu acredito que sendo todos nós da mesma massa humana, nós estamos depois desses momentos abatidos, sentimos-nos envergonhados, sentimos-nos culpados. E muitas das vezes não temos a saída que nos dê uma libertação destes sentimentos, que nos ajude a poder sair de uma postura prostrada para uma postura livre. E sabem, há um versículo muito interessante que nós encontramos em Romanos no capítulo 5 e no versículo 20 que diz assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. O Senhor desde sempre e de há muito tempo, o Senhor está a dar a entender que há solução. Há algo que o Senhor pode fazer na nossa vida, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos problemas. E o Senhor está a dizer, a graça do Senhor superabunda onde abunda o pecado. É a mesma coisa que o Senhor dizer, não importa o tamanho do erro, a graça de Deus é sempre maior. Amém. Louvado seja Deus. E sabem, quando nós falamos que Deus é maior do que os nossos erros, nós podemos logo de início poder dizer que todos erramos, sem exceção. Mas Deus não desiste. Nós não somos mais do que ninguém. Podemos ter uma experiência pela graça de Deus já há vários anos de vitória no Senhor, de conquistas, de obediência, de devoção a Deus, mas há um ou outro momento em que deixamos Deus desapontado, desanimado e desanimamos nós também e nos desapontamos a nós próprios. A Bíblia não esconde os erros dos seus personagens e eu acho isto maravilhoso. Maravilhoso não porque eles erraram, mas maravilhoso porque quando eu abro esta palavra, eu não estou diante de pessoas perfeitas, que nunca erraram, que a sua vida foi isenta de qualquer mancha. Desanimaria ao ler um livro assim, um livro inspirado, em que Deus me pudesse e pusesse diante de mim um nível, algo a alcançar que na minha própria natureza eu soubesse desde já que seria impossível. Ainda bem que Deus não o fez. Deus deixou na Sagrada Escritura histórias reais de homens, de mulheres que viveram dificuldades, que viveram aflições, que caíram em pecado para nos ensinar alguma coisa. Recordo Davi, todos nós conhecemos esta história em 2 de Samuel no capítulo 11, Davi que havia sido escolhido por Deus para uma missão tão extraordinária como ser rei da nação, do povo de Deus. E Davi acaba na sua vida por ter dois trágicos
momentos de grande pecado. Um homicídio, um adultério. Davi. Nós temos Pedro. Pedro que, embora achasse que estivesse pronto para ir com Jesus a todo lado, a todo lugar, fazer não importa o quê, sacrificar-se não importa como, mas chega um momento em que Pedro, até incrédulo, acaba por negar Jesus não uma, não duas, mas 3 vezes. Pedro pecou contra o Senhor. E temos Paulo. Paulo que outrora havia sido Saulo, e este Saulo que no seu zelo e na sua devoção perseguia os cristãos, matava os cristãos, aqueles que acreditavam no nome de Jesus. Que passado horrendo, que passado difícil, que postura horrenda de recordar um passado de tão grande crime, tão grandes erros e pecados como Saulo havia cometido. E sabem, quando eu estudo e quando penso nesta questão dos erros da nossa vida, tenham eles acontecido há mais tempo ou há menos tempo, eu ao pensar nestes 3 personagens, Davi, Pedro e Paulo, eu penso muitas das vezes aquilo que o inimigo terá feito ao longo da vida após a conversão destes queridos a Deus, para que eles desanimassem quando o inimigo lhes trazia o seu pecado, o seu problema, para eles se sentirem humilhados, envergonhados e culpados. Porque o problema não é só a questão de nós cairmos em pecado, e o inimigo, ele sabe como fazer isso de forma tão jovial, tão extraordinária. Mas depois de o fazer, depois de cairmos em pecado, ele é aquele que vem espezinhar, humilhar, maltratar, envergonhar, culpabilizar ao ponto de acharmos que não há esperança. Quando nós vamos a Provérbios no capítulo 24 e no versículo 16, nós encontramos esta palavra que diz algo de tão maravilhoso quanto isto. O justo cai 7 vezes e levanta-se. Reparem que o Senhor não está a dizer, e o justo, quem é o justo? É aquele que é justificado em Cristo Jesus. Aquele que recebe da parte do Senhor a bênção de ser coberto das suas falhas, dos seus erros. Então quer dizer que é aquele que quer uma relação com o Senhor, trabalha nessa relação, esforça-se nessa relação diariamente, mas não deixa de ter esta ou aquela falha. Não deixa de ter este ou aquele problema. Mas nós temos um alvo. É realmente sermos como Jesus. Temos esse alvo. Mas nem sempre o conseguimos. E o Senhor aqui está a dizer, o justo cai 7 vezes, mas levanta-se. E sabem, queridos, o que isto quer dizer é que os erros são reais, mas não tem que ser o fim da história. Não tem que ser o fim da sua história, da minha história. Não temos que colocar aí ponto final e acabou. Não acabou a nossa história. Porque veio uma outra história, que foi a história de Jesus naquela cruz, que fez algo de diferente por si e por mim. Algo de diferente para nos dar um futuro, uma esperança, um alento. Porque Deus é maior do que os nossos erros. Os nossos erros não são maiores do que a graça de Deus. E sabem, às vezes nós pensamos, quando temos aquele problema ou aquela dificuldade, de termos caído naquilo que não devíamos, termos praticado aquilo que não devíamos. E às vezes passa na nossa mente, fui longe demais. Não há volta. Não tenho como recomeçar, não tenho como apagar o meu passado, não tenho como deixar de cometer aquilo que eu já cometi. Verdade, verdade. Nós não temos como. Sabem, uma vez, uma experiência interessante que eu vivi, nunca mais esqueci. De um querido irmão de uma determinada igreja onde eu estava na altura. Ele teve grandes dificuldades a nível da sua empresa, a nível financeiro.
as coisas tinham corrido mesmo muito, muito mal. O irmão estava, como se costuma dizer, na mó de baixo. Estava mesmo atrapalhado e com muita dificuldade em superar um determinado desafio na sua vida. E eu recordo-me que marquei com ele encontro e orava ao Senhor pedindo-lhe: Senhor, ajuda-me a saber como dar alento a este irmão, como ser para ele a tua graça, a tua força, a tua coragem, para que ele não desista, para que ele possa ultrapassar este tempo desafiador e tão difícil da sua vida. Eu orava a Deus por isso. E quando cheguei junto desse irmão, fui nessa igreja, ainda hoje me recordo, ele estava sentado no primeiro banco da igreja. Era da parte da tarde, não estava ninguém, marcamos aí encontro. E eu cheguei perto daquele querido irmão e disse: meu irmão, como é que está? Como é que se sente? E este querido olhou para mim e disse: irmã, estou condenado. Estou condenado. E quando eu ouvi aquelas palavras, eu senti-me com o meu coração tão contrito que mais uma vez eu elevei o meu pensamento a Deus a dizer: Senhor, ajuda-me a ajudar este irmão. Este irmão que se sente condenado. Este irmão que parece não ter saída para o seu problema. Mas ele não terminou aí a sua frase. Ele olhou para mim e disse-me assim: irmã, eu estou condenado. Estou condenado ao sucesso. E eu fiquei maravilhada, estupefacta diante daquela expressão e disse: desculpe, irmão, como? Sim, é verdade, dizia-me ele. Estou condenado ao sucesso porque para baixo eu não posso ir mais. Então é só para cima. Daqui em diante, nem que seja 1 centímetro, é só para cima. Queridos, por mais que o Senhor do mal, o inimigo, nos possa fazer sentir condenados, a graça de Jesus, que é maior que os nossos erros, nos diz que o caminho agora é só para cima. Para cima, com alento, com coragem. E como diz, reparem, Isaías 1,18, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor está aqui a dizer que Ele é capaz de fazer em nós aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não conseguimos. A tal cirurgia, a tal intervenção divina que vem e que nos arrebata numa resolução, numa resposta, numa decisão que nós nunca havíamos pensado que seria possível. Queria, no entanto, dizer que a graça de Deus não minimiza o erro, queridos. A graça de Deus não vem para dizer: olha, não faz mal, podes continuar a ser igual. A graça de Deus não minimiza aquilo que Deus diz ser pecado. A sua palavra diz o que é. A sua palavra nos esclarece quanto a uma forma de proceder, a uma forma de agir, a uma forma de pensar. A graça de Deus não tem como intenção minimizar o pecado. Não é isso. Mas a graça de Deus tem como intenção dizer-nos que nós podemos vencer o pecado. Que nós podemos ser ajudados por Deus, transformados por Deus, perdoados por Deus. Podemos ter um novo objetivo e um novo alento na nossa vida, porque Deus é maior do que os nossos erros. Deus restaura e não só perdoa. Às vezes nós achamos que, o perdão de Deus é como a sua graça, é tudo muito simples, muito prático, mas continuamos na nossa vida igual, como até então. Não. A graça de Deus não só perdoa, como restaura. E restaura, o que é que quer dizer? Não só apaga o nosso passado, não só nos dá a entender que o passado ficou lá, perdoado no Senhor, superado no Senhor, mas Ele também transforma o futuro. Reparem, Davi foi perdoado, foi restaurado, continuou no seu ministério. É verdade que algumas pessoas até usavam isso para recordar-lhe o seu passado e fazer-lhe mal, mas Davi escondia-se em Deus, queridos. Escondermos-nos em Deus.
Porque às vezes podem haver vozes à nossa volta. Pode ser na nossa família, pode ser na nossa igreja, no nosso local de trabalho, que fazem questão de não nos esquecermos do nosso pecado. Davi foi perdoado, foi restaurado. Pedro voltou a ser alguém que passou a liderar a igreja primitiva e grande discípulo foi Pedro. Depois de ter negado Jesus e nós dizermos, não há hipótese, não tem futuro. Deus era maior que o seu erro. Ele escondeu-se no Senhor, restaurou-se no Senhor, permitiu que Deus superasse o seu erro, porque Deus era maior que ele. E claro, o apóstolo Paulo passou de perseguidor a apóstolo. Todo aquele zelo, toda aquela mais-valia, os dons, os talentos, a dedicação, a força, a graça, a coragem, ele dedicou ao Senhor, restaurado completamente. O inimigo não conseguia continuar a derrubar, mesmo que ele tivesse tido o passado que teve, mas estava escondido no Senhor. Ele escondia-se no Senhor, porque os seus pecados haviam sido perdoados. Quando nós vamos ao livro de Joel, no capítulo 2 e no versículo 25, há uma leitura muito interessante logo no início desse versículo que diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Queridos, eu não sei se há algum de vós hoje que ao escutar esta mensagem ainda se sinta no lamaçal do erro. Ainda se sinta aprisionado, alguns até há alguns anos e outros há muitos anos, de algo que cometeram na sua juventude, na sua infância, na sua idade adulta, são idosos hoje, mas ainda continuam com aquilo preso no seu coração. Queridos, o Senhor hoje quer dizer-vos: eu quero vos restituir os anos que vós perdestes. Os anos de paz, os anos de confiança, os anos de entrega a Deus. Não resistam. O Senhor é maior que os nossos erros. O Senhor supera a nossa vida de uma forma tão extraordinária que quando recomeçamos a viver, somos essa nova criatura em que as coisas passadas já lá vão. Os erros não definem quem nós somos. Às vezes, por uma palavra ou por uma atitude, outros podem fazer-nos pensar que nós somos agora aquilo. Que nós somos definidos por aquilo que nós cometemos, por aquilo que nós dissemos. E o Senhor hoje quer dizer-lhe, a si e a mim, que os erros não têm que nos definir. O mundo pode rotular, o passado pode acusar-nos, mas Deus quer redefinir-nos. O Senhor quer dar uma nova história à nossa vida. O Senhor quer que nós acreditemos que Ele é capaz, é poderoso em fazer a nossa vida sair desse lamaçal, sair desse charco que pode ser a culpa, que pode ser a vergonha, que pode ser a angústia, que pode ser a depressão, que pode ser tantas coisas más que o inimigo, por causa de termos caído em pecado, queira trazer à nossa vida. Se alguém está em Cristo, como dizia há pouco, é uma nova criatura. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17. Em Deus, o erro não é identidade. Em Deus, a culpa não é destino. E em Deus, o fracasso não é o final. Quantas pessoas sofrem que não conhecem Jesus, que não conhecem este ser maravilhoso que é o nosso Criador, que nos pode retirar todo o peso da culpa da nossa vida. Que como um pai querido pode dizer, olha, era bom que não tivesses caído, era bom que não tivesses dito isso, era bom que não tivesses praticado aquilo, mas eu estou aqui, pega a minha mão, eu quero levantar-te, eu quero
reconstruir a tua vida. Quero trazer-te em novidade de vida. Hoje o que eu gostava de perguntar a vós e a mim também: qual é o erro que ainda me prende? Qual é o erro que ainda me deixa sem liberdade para eu poder viver a graça do Senhor na minha vida, uma libertação em Cristo Jesus na minha vida? Qual é o erro que ainda o prende, querido? Podemos perguntar hoje também: já pedi perdão ou continuo a ter o sentimento de culpa? E alguns queridos ainda constatam que, mas eu já pedi perdão, mas sinto ainda um peso muito grande. Queridos, têm que entregar tudo, não é parte. O sentimento de culpa, claro, quando nós fazemos o que da nossa parte convém, o que de nós depende também, que Deus também nos ensina isso. Se confiarmos em Deus, Ele liberta-nos desse peso. E uma pergunta que eu gostava de deixar para vós hoje também é muito importante. Estou a acreditar mais no meu passado ou em Deus? Onde é que eu estou a pôr o meu coração? A minha mente? Estou-me a concentrar em quê? No quê? Mais no meu passado? Mais nas práticas, nos erros de outrora? Do que em Deus? Do que na sua palavra? Do que nas suas promessas? Onde é que eu tenho o meu coração e a minha mente? Quando nós vamos ao livro de 1 de João, no capítulo 1 e no versículo 9, conhecem muito bem. E mesmo que não conheçam, podem ir lá confirmar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se está a viver neste momento alguma dificuldade, algum erro que o aprisiona, alguma prática que outrora você lamenta muito ter feito, ter cometido, ter falado, ter pensado, a solução, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Em quem é que vamos acreditar, queridos? Em nós? Nos nossos sentimentos? Vamos valorizá-los ao ponto de colocarmos à parte a palavra, a promessa, a bênção que Deus quer? Hoje o Senhor quer abençoá-lo. Hoje o Senhor quer dizer-lhe, como diz o Salmo 103, versículo 12, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Queridos, não sei o que vós pensais. Eu amo um Deus assim. Eu quero continuar a amar um Deus assim. Eu quero continuar a servir um Deus assim. Não esqueça, seja qual for o desafio que esteja a viver, que tenha vivido, os meus erros, os nossos erros, são grandes. Mas Deus é infinitamente maior. Que Deus o abençoe.